A revista Legião Alien foi publicada aqui entre abril e setembro de 2003 pela editora Brainstorm. Parece que foi ontem, mas é quase 20 anos atrás, né? E foi pouco antes da época de ter edições encadernadas, né? Entrar na moda os TPs. Então a editora lançou nessas revistas mensais, acho que vendiam mais em comic shop mesmo, e durou 5 números, né? Essa fase da Legião Alien, ela teve 18 edições nos Estados Unidos, então duas por edições, faltou ainda uns 8 números para publicar aqui. Acho que não vendeu o suficiente para continuar, né? Brainstorm é editora muito pequena, mas publicou muita coisa bacana, né? E essa é a segunda fase da Legião Alien. A primeira tinha só o roteiro do Cal Potts e acho que também durou em torno de umas 20 edições. Isso aqui saiu nos Estados Unidos a segunda fase saiu nos Estados Unidos em 87, tal, é material bem antigo assim. E aí tem dois meus artistas preferidos, né, que é o Chuck Dixon escrevendo e o Larry Struman nos desenhos. E a arte dele é perfeita para esse tipo de história, né? Porque tem esses personagens alienígenas aqui, como se fosse uma legião estrangeira no espaço, cada membro meio que entrando por motivos pessoais, porque não tem mais nada a fazer na vida, tal. E eles têm que defender assim essa galarquia, que é uma espécie de governo de vários mundos que às vezes tem que ir lá invadir uns outros planetas e descer o cacete no pessoal. E eles têm, assim, meio Star Wars, assim, né? Do tipo, não é só humanos, né? Tem várias raças, tal. Aqui até mais do que num filme típico de Star Wars, né? Você vê que o comandante é dessa raça que tem um rabo aqui, o outro comandante é um lagarto, assim. Às vezes parece até que os humanos estão em minoria, então são bem legais. E essa aqui vai começar com a fase aqui onde o chefão aqui do time Nômade, ele tá na pior aqui, porque vai ter um flashback mostrando que a equipe dele acabou caindo numa enrascada, numa última missão, tipo uns 2 anos atrás, e ele acha que tá todos mortos, né? Ele tenta convencer aqui o pessoal do conselho a conseguir fazer ele ir numa missão de resgate. O cara fala, não, legionário perdeu, perdeu. Aí ele pede demissão lá do posto e tal. Antes aqui no bar tava o pessoal tirando o sarro dele, porque ele tinha perdido o pessoal sob o comando dele, ele fica quieto e tal, mas fica quieto porque ele tava de uniforme. Depois que ele pede demissão e vai lá, ele tá como civil e desce cacete no pessoal. E praticamente só aliens, né? E isso que é o mais legal. E aqui, então, o pai um dos legionários aqui que está desaparecido, que é um cara cheio de grana, ele tinha listado o filho para ver se o filho ficava mais durão, começa a financiar ele para ir atrás, né? Tentar descobrir onde que seu filho tinha sobrevivido, né? Então ele consegue ajuda lá de um guia tal, e esse guia depois trai o cara tal, mas daí ele consegue descobrir lá uma pista, uma placa do peito lá de um dos sobreviventes e vai no planeta onde eles tinham caído lá. E aqui é o outro flashback daquela missão que deu tudo errado, eles acabavam cercados aqui por um monte de indígenas tal, que massacra a legião tal. E o cara, o comandante que estava só no espaço tal, então ele não pôde ajudar tal. E aqui ele volta e começa a descobrir que planeta eles estão. Ele consegue resgatar lá um nativo que estava preso para servir de guia tal. E volta, e uma das partes mais legais assim dessa história é que depois ele vai descobrir os sobreviventes lá, dois deles lá escondidos numa caverna, e eles começam a ir atrás do resto do pessoal. Aí vai ter assim, tipo, dois membros da primeira fase da Legião que tá lá morto, tal, sabe? Eles foram capturados e torturados, então tá lá pendurado só o esqueletinho, assim. O pessoal, é bem legal essa parte aqui. E depois ainda descobre lá uma outra mina que tá lá com o integrante, que é um cachorro, mas o cara ficou sem as pernas, a mina tá louca da vida e tal. E aí termina essa primeira edição, eles cercados novamente, assim. Essa história foi muito foda, muito legal. Aqui tem um glossário, né? Porque tem todo um universo lá da Legião Alien e tal. Tem as capas
americanas e tal. Eu não sei se essa capa aqui é de algum cadernado americano, alguma coisa que eles pegaram e tal. E aí as outras edições vão continuar essa história, né? Aqui na segunda eles vão estar escapando desse planeta, e o legal é que o Larry Struman continua, né? Eu acho que no começo da carreira o cara tava com todo o gás aqui, né? Fazer uma edição mensal, porque as revistas que ele pega depois, assim, né? De Dark Stars, de X Factor, ele realmente ele conseguia manter, né? Esse ritmo de tá todo mês lá, né? Sempre tinha que preencher lá. E aqui não, todas essas edições é o Larry Struman. O traço dele ele não tá assim tão estilizado igual vai ser depois, mas já é o Larry Struman, né? E combina muito bem aqui. Eu acho que é legal pra caramba. Isso aqui já é bem o que ele vai desenvolver depois, né? Desses closes na cabeça, essas linhas retas assim. Enfim, com esse monte de personagens alienígenas assim, de vários formatos e raças, ficou muito legal. Então, eu acho que toda essa parte aqui de todas essas revistas de Legião Alien, quanto a primeira e a segunda fase, acho que a primeira fase só saiu no Brasil naquela revista Epic Marvel, alguns números, assim, 85, 86. Saiu uma graphic novel da Legião Alien, é muito legal. Acho que se você for no canal do Eu Leio o Gibi, tem um vídeo daquilo. Mais pra frente quero também fazer um vídeo. Aquela graphic novel é sensacional, da Legião Alien. Então é um puta material que tá precisando ser reeditado, né? Eu acho que tanto primeira quanto segunda fase poderiam lançar uma bela coleção dos encadernados. Não são tantas histórias assim. Talvez seja mais difícil de vender. Nunca fez tanto sucesso aqui, né? É meio tipo American Flag, assim. É um material muito legal, mas não tem super conhecido assim para vender, mas eu gostaria muito. Agora essas edições aqui, elas são daquela época, quase tudo que era material antigo eles acabavam escaneando, né? Mas não tá tão ruim quanto às vezes outras revistas da Brainstorm, que você vê um pouco mais borrado. Aqui a arte acabou preservando muito bem, se foi escaneado e tal. Parece muito pouco borrado, assim. E o papel é um papel grosso, assim, né? Um sulfite forte e tal. Só não é lombada quadrada e tal. Por isso que também não vai estar tão caro assim em sebos, né? Não sei às vezes se dá para encontrar ainda com uma qualidade boa quando tá essas lombadas de grampo, assim, acaba detonando com o tempo. Mas encontrando num preço legal por aí, é um material de excelente qualidade.